ela trabalhou ela trabalhou, ela trabalhou 6 anos para pagar a dívida. No sétimo, essa pessoa tinha que ser perdoada a dívida, porque ela trabalhou para ela. E mesma coisa também, libertação, né? Então, aqui está falando assim, contém-se 7 semanas de ano, isto é 7 anos, 7 anos vezes 7, que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do sétimo mês, que é o dia do Yom Kippur, né? Yom Kippur, o dia do perdão, mande um homem tocar a trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é um ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão a liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravo voltarão livres para a sua família, e todos os campos que estiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará a seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, tá? Nem podará as parreiras, nem colherá uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesmo. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono, na venda ou na compra da terra. Não explore os outros. A Bíblia está ensinando a não explorar os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número das colheitas deste último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos da colheita que ainda falta até o seguinte ano de libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá, e se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. A questão do sétimo ano: obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus, para que vivam em esperança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá colheita, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o sétimo ano, quando ninguém vai semear nem fazer colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra, e no sexto ano ela produzirá a colheita, e serão suficientes para os 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos, no oitavo ano estarão comendo daquilo que colheram no sexto ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do ano. Também tem a lei das propriedades também, né? A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moramos por um pouco de tempo na terra. Assim, quando um terreno é vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de torná-la a comprar. Tem também a lei dos pobres aqui, né, gente? Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta, como se fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre os que você lhes emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi ele que nos tirou da terra do Egito para nos dar terra em Canaã, e para ser o nosso Deus. E também lei a respeito do escravo também. Se um israelita que mora perto de você
ficar tão pobre que chega a ponto de ter que vender a ele mesmo para ser escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trata-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você e no ano da libertação, que é o sétimo ano, e nesse ano ele embora e voltarão para a sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou da terra do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeitem a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos vizinhos dos seus pais, do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nasceram na terra de Israel poderão ser compradas como escravos e seus donos poderão deixá-las como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-los com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Neste caso, depois de ser vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo, né? Ou outro parente chegado poderá comprá-lo e, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. E ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos deste ano em que ele se vendeu, até o seguinte ano da libertação. Oi, Fátima. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Obrigado por estar aí. O cálculo será feito tendo como base o salário que o empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Não deixe que o dono o trate com crueldade. Se o homem não for liberto por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus que os tirou da terra do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Né, gente? Aqui era, como se disse, a pessoa não conseguir pagar uma dívida, é muito sério esse capítulo 26 aqui, mas eu quero falar com vocês que é tudo antes da graça. Né? E realmente, gente, a pessoa que não consegue pagar uma dívida, ela se torna escravo de uma dívida. Enquanto ela não pagar, ela é escravo daquela dívida. Até hoje, as pessoas que ficam endividadas se tornam escravas. Por isso que tem que pagar. Né? Aí, se a pessoa não paga, é juro em cima de juro, e aí vai aquela confusão, e a dívida vai só crescendo, crescendo, crescendo. Nós temos que tomar bastante cuidado. Tá? Esse é o capítulo 25 a respeito do sétimo ano. Deus abençoe a cada um. Deixe o seu like e o seu comentário.